Antes da gente começar, eu quero te convidar a respirar comigo. Não é só mais um vídeo, é um espaço para alinhar o seu campo emocional, mental e espiritual, para você receber algo que talvez nunca tenha sido explicado assim. Essa playlist não nasceu para te dar respostas mágicas, nem para criar mais medo. Ela nasceu para libertar. Te libertar da culpa, da superstição, da sensação de que você precisa agradar algo lá em cima para ter paz. Talvez você já esteja cansado, confuso, com o coraçãozinho apertado, tentando entender por que tanta coisa te dói. Talvez esteja buscando sentido para o que sente e nunca conseguiu explicar. Aqui você não precisa fingir força. O portal vibracional existe justamente porque a humanidade aprendeu a ter medo do invisível, medo de Deus, medo até de pensar diferente. E esse medo virou prisão emocional e espiritual. A nossa missão aqui é rasgar esse véu, com respeito e com consciência. Nós vamos falar de rituais, símbolos, energia, vibração e psique, mas de um jeito simples, humano, sem misticismo vazio e sem controle espiritual. Porque tudo isso aparece na sua vida real. Na culpa, quando algo dá errado. No medo de estar sendo punido. Na insegurança, quando você ora mais por desespero do que por fé. E antes de qualquer explicação, a gente alinha o campo. Porque o que você sente enquanto escuta tudo isso define como você entende. Isso é, se você começa com medo, enxerga medo em tudo. Então respira, vem inteiro, do jeitinho que você está. Essa playlist não é para te tornar dependente do portal vibracional. É para te lembrar que a consciência já está em você. Nós só acendemos a luz do quarto que sempre foi seu. Questionamentos podem surgir, crenças podem balançar, emoções podem vir à tona. E isso não é perigo, é a cura em movimento. Então, que o nosso acordo seja esse. Você vem com o coração aberto e nós vamos vir com clareza, amor e verdade vibracional, sem manipulação e sem promessas fáceis. O portal vibracional existe para libertar consciências, não para controlá-las. E essa playlist é uma porta para mais autonomia espiritual, mais leveza e mais paz com quem você é. Seja muito bem-vindo. Agora sim, estamos alinhados e a gente vai começar. Hoje, quando se fala em ritual, quase sempre se cai em dois extremos. Ou a pessoa acredita que o ritual é uma mágica que vai resolver tudo, sem que ela precise mudar nada por dentro, ou ela passa a ter medo, achando que qualquer ritual é algo perigoso, errado ou do mal. Esses dois extremos nascem do mesmo lugar. A falta de compreensão sobre como a mente, a emoção e a energia humana funcionam juntas. O erro moderno está em olhar apenas para o que acontece por fora, a vela, a comida, a oração, o gesto, e se esquecer o que realmente move tudo, que é o estado interno de quem está fazendo tudo isso. Quando isso é ignorado, o ritual vira um atalho emocional. A pessoa não olha para suas feridas, não revisa suas escolhas, mas espera que um gesto externo resolva todas as questões internas. Na vida real, isso aparece assim. Alguém sofre com o fim de um relacionamento. Sente abandono, carência, medo de ficar sozinho. E, em vez de entender esses padrões, corre para um ritual para trazer a pessoa de volta. Ou alguém com medo da escassez faz um ritual de prosperidade, mas continua acreditando lá no fundo que não merece ou que nada dá certo. Quando o resultado não vem, nasce culpa, autojulgamento, sensação de fracasso espiritual. Aí a pessoa sofre em silêncio. E o outro extremo é o medo. Muita gente foi ensinada a temer qualquer ritual diferente do seu. Vê uma vela na rua e já pensa em algo negativo. Mas não percebe que casamento, batizado, velório, novena, ceia de Natal, água benta, rezas repetidas, tudo isso também são rituais. Só que parecem normais porque a cultura já os abraçou. E isso tem um impacto profundo, sabia? Pessoas carregam culpa, medo e vergonha espiritual sem nem entender o porquê. Então, o problema não é o ritual em si. O problema é quando ele vira barganha emocional, tentativa de controlar a vida ou substituto da consciência. A pessoa coloca todo o poder no gesto e esquece que o maior movimento energético acontece dentro dela, na intenção real, na emoção, na vibração e nas escolhas diárias. Ritual não é mágica.
Ritual não é pecado, ritual não é atalho. Ele é só uma ferramenta. E ferramenta nenhuma faz por dentro o que a pessoa evita olhar. Quando essa verdade cai no coração, o medo diminui, a ilusão diminui e nasce a maturidade espiritual. Quando a gente fala em ritual de verdade, não estamos falando de algo místico, distante ou sobrenatural. Um ritual verdadeiro é, antes de tudo, um gesto consciente que organiza mente, emoção e intenção na mesma direção. Ele cria um momento em que a pessoa para, sai do automático e dá forma visível a algo que está acontecendo dentro dela. Ritual é quando o interno ganha expressão no externo. Pode ser simples, pode ser simbólico, pode envolver velas, flores, água, orações, ou pode ser só silêncio e presença. O que transforma aquilo em ritual não é o objeto, mas o estado interno de quem está ali. Na vida real, isso aparece assim. Uma pessoa que carrega um luto guardado há anos e um dia acende uma vela, faz uma oração sincera, chora, agradece, perdoa e se despede. O gesto externo é simples, mas por dentro existe entrega, verdade, reconhecimento da dor e permissão para seguir. O ritual vira um portal emocional de cura. Quer ver outro exemplo? Alguém decide encerrar um ciclo tóxico. Escreve tudo o que guardou, reconhece padrões, se responsabiliza pelo que é seu, libera aquilo que não é. E depois, queima aquele papel com consciência. Não para sumir com o problema, mas para marcar energeticamente a decisão interna de não repetir aquilo. O fogo vira símbolo de transformação e a mente entende: opa, isso acabou. Percebe a diferença? No ritual verdadeiro, a pessoa está presente. Ela sabe o que está movendo dentro de si. Ela não está tentando controlar, nem manipular, nem fugir da própria responsabilidade. O ritual vira um espaço de consciência. Ela ajuda a mente a organizar emoções, ajuda o corpo a descarregar tensões e dá à alma uma linguagem para expressar aquilo que às vezes não cabe em palavras. E é por isso que desde sempre a humanidade cria rituais para marcar começo, fim, perda, nascimento, gratidão, despedida, compromissos. Porque o humano precisa de forma para sentir. Agora, olha o oposto. Quando alguém faz o mesmo gesto, mas em piloto automático, repete uma oração sem presença, acende uma vela só porque disseram que dá sorte, ou faz uma oferenda com medo de ser punido, ali não existe consciência. Existe mecânica, ansiedade, expectativa, culpa, tentativa de barganha com a vida. É o mesmo gesto externo, mas internamente a vibração é outra. No ritual verdadeiro, existe integração. No ritual mecânico, existe fuga. E é aqui que a gente rasga o véu. O que move a energia não é a vela, não é a flor, não é a comida, não é o perfume. O que move a energia é o estado interno, a verdade emocional, a intenção real, o alinhamento entre pensar, sentir e agir. E isso é que é ser íntegro consigo mesmo. E quando isso acontece, o ritual vira um ato de consciência e não uma mágica, nem um medo. O espírito não precisa de vela, copo d'água, erva, incenso ou roupa branca. Quem precisa é o ser humano. O ritual não existe para convencer o invisível a te ajudar. Ele existe porque a mente humana organiza a realidade através de símbolos. Quando você acende uma vela, faz uma oração, prepara um banho ou coloca uma música específica, o que muda não é o espírito, é o seu estado interno. O objeto só sinaliza para o seu corpo e para a sua psique que algo importante está acontecendo ali. E nesse movimento, você finalmente para, respira, se observa, se entrega e acessa um nível de presença que sozinho você talvez não conseguisse. Pensa, por exemplo, em alguém que acende uma vela para fazer uma prece. A vela não leva o pedido para lugar nenhum, mas naquele instante a pessoa se aquieta, coloca intenção, acessa emoções, organiza os pensamentos, se conecta consigo mesmo. A transformação acontece dentro e a vela apenas marca o momento. O mesmo vale para um banho de ervas. A água não arranca energia ruim do espírito como se fosse sabão.
O que de fato acontece é que a pessoa cria um espaço simbólico de renovação. Ela permite que o corpo relaxe, dá um comando emocional de limpeza, solta um pouco do peso que ela estava segurando. A erva vira linguagem para algo que é, na verdade, profundamente interno. Quando a gente rasga o véu, vê que o ritual só funciona quando ele te move por dentro. Caso contrário, vira muleta. Tem gente que faz promessas, simpatias, preces repetidas, novenas sem fim, mas continua sustentando o mesmo medo, a mesma culpa, o mesmo padrão de autossabotagem. E a vida não muda porque o campo não mudou. O ritual sozinho não substitui consciência. Ele só potencializa o que você já vibra. E tem um ponto muito sério aqui. Nada abre caminho se a tua vibração não sustenta o caminho aberto. Você pode fazer todos os rituais de prosperidade do mundo. Se lá no fundo sente culpa por receber, medo de ter ou crença de que não merece, a realidade, ela volta a se fechar. E não é punição, tá? É coerência vibracional. Por isso, a verdade é simples e libertadora. Ritual não é para agradar o espírito. Ele é para ajudar o humano a acessar um estado de presença, rendição, foco e consciência. Quando o humano muda por dentro, o campo responde. E a ordem é sempre essa. Quando a gente fala em ritual, muita gente logo pensa em algo misterioso, distante, quase mágico. Mas existe uma diferença enorme entre viver um ritual de forma consciente e agir a partir de superstição. E essa diferença não está no objeto usado, nem na vela, nem na oração e nem na música. Ela está no estado de consciência de quem faz. No ritual consciente, a pessoa sabe o que está fazendo e o porquê está fazendo. Ela entende que o símbolo é um instrumento, não um poder separado dela. A vela, por exemplo, não é uma entidade. Ela apenas ajuda a mente a organizar uma intenção. A água não faz milagre sozinha. Ela funciona como um espelho energético do campo que você gera. É como quando você se senta para respirar fundo depois de um dia difícil. O ar não é mágico, mas o ato de respirar com presença reorganiza todo o seu sistema. O ritual consciente é isso, uma ferramenta que organiza a psique, o corpo, a emoção e a energia numa mesma direção. Já a superstição nasce do medo. Ela diz que se você não fizer exatamente daquele jeito, algo ruim vai acontecer. A pessoa começa a acreditar que a vela é quem protege, que a fitinha é quem guarda, que a reza decorada é quem impede o mal. E aí, ela não acessa a própria soberania. Ela se submete ao objeto. Se a vela apaga, ela entra em pânico. Se esquece a oração, acha que atraiu desgraça. Se quebra um copo, sente que o universo está punindo. Não tem consciência aí. A dependência emocional disfarçada de espiritualidade. Na vida real, isso aparece naquele momento em que alguém faz sempre o mesmo ritual antes de sair de casa. Não faz porque entende o significado, mas porque tem medo do que pode acontecer se não fizer. Sai angustiada, olhando para o céu, esperando um sinal de azar. Ou quando alguém vai acender uma vela para rezar e passa o tempo inteiro pensando: tomara que dê certo, tomara que funcione. Como se estivesse implorando para algo fora dela decidir se ela merece ou não aquilo. Ela não está presente, ela está com medo. E medo cria rituais vazios. O ritual consciente, ao contrário, ele acalma, ele traz chão. A pessoa entende que está criando um espaço interno. Quando ela acende a vela, ela sabe: estou iluminando a minha consciência. Quando coloca uma música suave, ela diz: estou ajudando o meu corpo a relaxar. Quando faz uma oração, ela não suplica, ela conversa. E se nada disso acontecer naquele dia, ela continua inteira. Porque sabe que o poder não está no objeto, mas no campo que ela sustenta. Percebe a diferença? Num caso, o símbolo serve a pessoa. Já no outro, a pessoa serve o símbolo. E essa diferença é profunda. Por quê? A superstição prende. Faz a pessoa andar na ponta do pé, com medo de errar, com medo de atrair coisa ruim, com medo de ser punida por um universo que ela acha que vigia cada passo esperando falhas. Já o ritual consciente liberta. Ele lembra que a espiritualidade não é controle, é presença, é responsabilidade amorosa por si, é maturidade espiritual.
Quando alguém vai fazer um ritual consciente, não existe aquele desespero por resultado. Ela não pensa, se eu fizer isso, alguém vai me amar, vai voltar pra mim, vou conseguir emprego. Ela pensa, vou organizar meu campo para lidar melhor com o que a vida me traz. E, por estar mais inteira, naturalmente faz escolhas melhores, enxerga com mais clareza e sente com mais serenidade. O efeito não vem de fora, ele nasce de dentro. E aqui está o ponto onde o véu realmente rasga. Superstição e ritual podem usar as mesmas formas, as mesmas palavras, as mesmas velas e os mesmos gestos. A diferença é invisível aos olhos, mas totalmente perceptível na vibração interna. O supersticioso está tenso, o consciente está presente. O supersticioso busca garantia, o consciente busca alinhamento. O supersticioso terceiriza o poder, o consciente o integra. Se você olhar com carinho para o seu cotidiano, talvez perceba quantas pequenas superstições você carrega. Não para se julgar, mas para se libertar. Pergunte-se, eu faço isso por medo ou por consciência? A resposta muda tudo, porque ritual, quando é consciente, não aprisiona. Ele devolve você para dentro de si. Desde que existe ser humano na Terra, existe ritual. Antes mesmo de existir religião, templos, dogmas ou livros sagrados, já havia o gesto simbólico. O primeiro fogo aceso em silêncio, a primeira roda em volta dele, o primeiro olhar para o céu, tentando entender o que pulsa além do visível. O ritual nasceu porque o ser humano sempre sentiu que há algo maior atravessando a vida e precisou dar forma a isso. Não é sobre mágica, é sobre psique. O cérebro humano organiza melhor a realidade quando transforma emoção em gesto. Quando a dor vira oração, quando a gratidão vira movimento, quando o luto vira despedida, quando a esperança vira ato. O ritual ajuda a mente a aterrar o invisível no visível. Ele dá contorno ao que é abstrato. É como se dissesse, eu estou aqui, eu sinto, eu vejo e eu honro. E isso cria coesão interna. A alma se organiza. Na vida real, isso aparece quando alguém perde um ente querido e precisa do velório. Não pelo corpo, mas para dar um lugar emocional para aquela despedida. Ou quando uma mãe guarda a primeira roupinha do filho. Não é só o tecido, é a história materializada. Ou quando você acende uma vela num momento difícil. Não é pela chama, é porque aquela pequena luz traduz o que você não consegue explicar com palavras. O gesto vira canal para a emoção fluir. A humanidade sempre criou rituais porque o mundo interno é vasto demais para ficar trancado só na mente. O corpo precisa participar, a respiração precisa participar. E os símbolos ajudam a atravessar o que seria insuportável sozinho. Medo, incerteza, mudanças, mortes, renascimento. O ritual cria um espaço seguro entre o que dói aqui dentro e o que acontece lá fora. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Ritual é tecnologia emocional e energética antiga também, tá? Ela organiza campos, sincroniza mentes, cria coerência entre pensamento, emoção e corpo. Por isso, povos que nunca se conheceram criaram rituais tão parecidos. Não foi coincidência, foi necessidade humana. O problema nunca foi o ritual. O problema é quando ele vira medo, controle, barganha ou superstição. Mas, em sua essência mais pura, o ritual sempre foi o jeito humano de dialogar com o mistério, para não fugir da vida, mas para atravessá-la com mais presença. Em toda a história da humanidade, o símbolo sempre foi apenas isso: um objeto neutro, carregado de significado por quem olha para ele. Uma vela é só cera com pavio. Uma guia é apenas contas e fio. Uma imagem é só matéria esculpida. Quem dá o sentido, e a vibração também, é a consciência que usa, não o objeto em si. Mas quando o medo entrou na espiritualidade, começou a nascer uma cultura perigosa, a de demonizar o que não se entende. Tudo que foge do nosso repertório vira ameaça. E para se proteger do desconhecido, o ser humano cria rótulos. Assim, um símbolo que para um povo representa fé, proteção ou ancestralidade, para o outro passa a representar perigo, pecado ou coisa do mal. O objeto não mudou, o olhar é que mudou.
Isso gera dois extremos igualmente problemáticos. De um lado, quem idolatra o símbolo, achando que ele tem poder próprio, como se a vela sozinha resolvesse sua vida. E do outro, quem teme o símbolo e passa a enxergá-lo como uma porta aberta para algo sombrio. Nos dois casos, o humano entrega o próprio poder. Ou se submete ao objeto, ou foge dele. Em ambos os caminhos, esquece que o campo mais forte sempre foi e sempre será o da própria consciência. Na vida real, isso aparece quando alguém entra na casa de outra pessoa, vê uma imagem, um colar ou um altar e imediatamente cria um julgamento interno. Isso é errado, isso atrai coisa ruim, isso é espiritualidade baixa. A pessoa não sabe a história, não sabe o significado, não conhece a intenção, mas já condenou. Ou então, acontece o contrário. Alguém compra um objeto espiritual achando que só de tê-lo em casa tudo vai melhorar, mesmo sem mudar comportamento, escolhas, vibração e a autoconsciência. Aí depois, quando nada muda, culpa o símbolo. O símbolo é uma ponte, não é o destino. Ele ajuda a mente a acessar estados internos, mas não substitui o trabalho da consciência. Um terço de pão pode ser só pão, ou pode ser um gesto de partilha. Uma vela pode ser só uma chama, ou pode representar luz no meio do caos. A diferença não está no objeto, está na qualidade da intenção que atravessa aquele gesto. Quando a sociedade demoniza símbolos, ela perde a capacidade de enxergar a beleza da diversidade espiritual e cultural. Ela troca entendimento por medo, troca diálogo por acusação, troca crescimento por controle. E o medo é o solo mais fértil para a ignorância. Rasgar o véu aqui é lembrar: matéria não tem moral própria. Um símbolo nunca será mais forte do que a consciência que o utiliza. Quem vibra com respeito, clareza, amor e responsabilidade transforma qualquer objeto em instrumento de cura. Quem vibra no medo, na culpa e na manipulação pode transformar até mesmo o que é sagrado em prisão. Símbolos não são um problema. O problema é quando o humano esquece que o verdadeiro poder sempre esteve dentro e nunca fora. Um ritual pode ser lindo, profundo, simbólico, cheio de presença, mas ele nunca foi e nunca será um atalho para a consciência. Ele organiza a mente, abre caminhos internos, ajuda a dar forma ao invisível, mas não faz por nós aquilo que só a maturidade emocional e espiritual pode fazer. Quando a pessoa acredita que um ritual resolve tudo, ela transforma a espiritualidade em muleta. É como alguém que acende uma vela pedindo paz, mas continua alimentando conflitos nas relações, que toma um banho de ervas pedindo limpeza, mas segue repetindo atitudes tóxicas, que faz uma promessa, mas mantém o mesmo padrão de desrespeito consigo mesma. O ritual vira um remédio mágico para evitar olhar para a própria responsabilidade. E aí nasce a frustração. Nada muda de verdade, porque a vibração de base continua igual. Na vida real, isso aparece quando alguém diz assim: eu fiz tudo certinho espiritualmente, e mesmo assim minha vida não anda. E dói. Dói porque a pessoa não fez por má fé. Ela fez com esperança. Mas muitas vezes ela tenta resolver energeticamente o que precisa ser resolvido também no campo humano. Comunicar melhor, assumir escolhas, encerrar ciclos, tratar feridas emocionais, desenvolver discernimento. Evolução é vibração mais postura de vida. Não adianta alinhar um lado e abandonar o outro. O ritual é como um espelho. Ele evidencia o ponto que estamos. Se eu entro em um ritual em desespero, sem presença, apenas querendo que resolva, ele só vai refletir o meu desespero. Mas se eu entro com consciência, responsabilidade e disposição de mudar, ele pode abrir clareiras internas, me ajudar a perceber onde ainda estou preso e fortalecer a minha decisão de caminhar diferente. A ilusão perigosa é achar que o ritual substitui o processo, que basta fazer, pagar, acender, oferecer e pronto. Como se a vida fosse um balcão de trocas espirituais. Eu te dou isso e recebo aquilo. Essa mentalidade mantém um humano infantilizado, esperando que algo externo salve, em vez de reconhecer que a verdadeira libertação é vibracional, comportamental e relacional. Rasgar o véu aqui é dizer com carinho, mas com verdade. Nenhum ritual faz a travessia por você. Ele pode te ajudar a enxergar o caminho, te apoiar emocionalmente, te fortalecer. Mas quem dá o passo é você. Quem aprende a se responsabilizar por suas escolhas
é você. Quem aprende a reconhecer suas sombras sem fugir delas é você. E é exatamente aqui que a espiritualidade deixa de ser superstição e vira consciência. Quando o humano para de buscar resultados mágicos e começa a buscar maturidade. Quando um ritual acontece, não é o objeto que tem poder. Não é a vela, a erva, a roupa branca, o tambor ou a imagem. O que realmente movimenta energia é o estado interno de quem realiza o ritual. Intenção, emoção, foco, presença e nível de consciência. O símbolo só ajuda a dar forma nisso tudo. Energeticamente, um ritual ele cria um campo. É como se a mente, o corpo e a emoção começassem a vibrar na mesma direção. A respiração muda, o ritmo muda, a atenção se concentra. E quando isso acontece, o sistema energético da pessoa entra em coerência. E essa coerência, ela se irradia para todo o ambiente. Por isso, um ritual feito com respeito gera uma atmosfera diferente, quase palpável. Não é misticismo, é organização vibracional. Esse campo amplifica o que já está dentro. Se a pessoa entra com gratidão, amor e presença, esses estados se expandem. Se entra com medo, desespero e expectativa de salvação, o ritual amplifica o medo e a dependência. Não porque exista um espírito lá fora, punindo ou premiando, mas porque a energia segue a consciência. Na vida real, isso aparece quando alguém acende uma vela em silêncio, respira fundo e sente o coração acalmar. Não foi a vela, foi o foco, foi o gesto que ajudou a mente a sair do caos. Ou quando uma roda de oração acontece e todos estão conectados por um único propósito. Você sente o ambiente mudar, porque campos humanos em sintonia se somam. E da mesma forma, um ritual feito com raiva, julgamento ou intenção de controle cria um campo denso, pesado, que a própria pessoa sente depois, como se tivesse drenado suas forças. Também existe um movimento interno de autorização. Quando a pessoa entra em um ritual consciente, ela cria uma permissão vibracional para acessar partes de si que estavam bloqueadas. Dores, memórias, sabedorias, intuições. O ritual funciona como uma chave que abre portas internas. Por isso, muitas vezes a pessoa chora, sente alívio, clareza ou cansaço depois. O sistema energético processa coisas que ficaram acumuladas há anos. Mas é importante rasgar o véu aqui. Ritual não manipula o universo. Ele alinha você com o universo. Ele não obriga nada espiritual a acontecer. Ele ajusta a sua vibração para que você sinta, compreenda e se posicione de forma diferente diante da vida. E quando a posição interna muda, a realidade começa a responder a esse novo estado. Energeticamente, o ritual saudável é um espaço de organização e não de barganha. Ele não cria dependência, ele cria autonomia. Ele não coloca o poder fora, ele devolve o poder à consciência que habita dentro do ser humano. E quando isso acontece pela primeira vez, a pessoa deixa de ter medo do invisível, porque ela percebe que o maior campo espiritual com o qual ela interage todos os dias é o próprio campo dela. Quando a espiritualidade começa a usar um medo como ferramenta, ela deixa de libertar e passa a controlar. E qualquer coisa que controla não é elevada, é apenas mais uma forma sofisticada de prisão emocional. Uma espiritualidade verdadeiramente elevada nunca ameaça, nunca condiciona, nunca coloca a pessoa diante de uma balança imaginária do faça isso ou será punido. Ela educa, expande, acolhe e ilumina. O medo fecha, a consciência abre. Muita gente nasceu ouvindo que se não fizer determinado ritual, algo ruim pode acontecer. Que se não acender a vela, se não repetir a oração certa, se não cumprir um voto, os guias se afastam, o santo se zanga ou a vida desanda. E isso cria um vínculo baseado em pânico espiritual. A pessoa não faz o ritual por amor ou conexão. Faz para não ser castigada. E sem perceber, entrega a sua paz a uma ameaça invisível. Energeticamente, isso gera um campo de submissão. O corpo, ele fica em alerta, o peito aperta, a mente entra em vigília constante, tentando evitar qualquer passo errado. E a pessoa começa a confundir a espiritualidade com vigilância. É como viver com um fiscal interno avaliando tudo que faz. Isso não aproxima ninguém do sagrado, isso só aumenta a culpa. Na vida real, isso aparece na pessoa que entra em desespero se a vela apagar antes do tempo, achando que estragou o ritual. Ou naquela que volta 3 quadras porque esqueceu de tocar numa imagem e tem medo de atrair azar.
Ela não percebe que não é o espiritual que está punindo, é a própria mente tomada pela superstição, a mesma que acreditou desde pequena que Deus, ou o invisível, estava sempre pronto para corrigir com sofrimento. Uma espiritualidade elevada sabe que o divino não negocia afeto. Não ama mais ou menos alguém por causa de um gesto ritualístico. Não dá prêmio por desempenho. Não gera dívida. Não cobra fidelidade. A energia elevada orienta, inspira, fortalece e nunca ameaça. Quando existe ameaça, existe hierarquia de poder. E quando existe hierarquia emocional, existe dependência. E veja como isso fere o humano, né? A pessoa deixa de seguir por consciência e começa a agir por pavor. Ela não escolhe, ela obedece. Ela não se ouve, apenas segue. E muitas vezes abandona a própria intuição, porque foi ensinada que a sabedoria está sempre fora dela. Com o tempo, perde a autonomia vibracional. E a vida passa a ser guiada por um medo que tem cara de fé, rasgando o véu. O medo não é uma ferramenta divina. Ele pode ser um alerta biológico, um instinto de proteção, sim. Mas quando vira estratégia espiritual, ele adoece. A espiritualidade elevada não precisa usar medo, porque trabalha com consciência. E quando a pessoa desperta para a própria consciência, ela naturalmente escolhe o que a eleva. Não por obrigação, mas porque faz sentido. Na prática, uma espiritualidade elevada faz você respirar melhor, se sentir mais inteiro, olhar a vida com mais serenidade. Mesmo nas dores, há dignidade. Mesmo no caos, há um centro interno. Já a espiritualidade baseada no medo deixa a pessoa pequena, tensa, sempre devendo a algo invisível. E o divino não cria devedores, tá? Cria seres em expansão. Por isso, se algo te fez sentir menor, ameaçado, culpado ou apavorado com o mundo espiritual, questione. Não é elevação, é condicionamento. A espiritualidade verdadeiramente elevada não escraviza o humano ao sagrado. Ela lembra o humano de que o sagrado já habita dentro dele. Agora respira comigo, bem devagar. Se tem algo que eu quero que fique vivo dentro de você, depois de tudo isso, é que espiritualidade elevada não prende, ela liberta. Ela não te coloca medo, ela não te condiciona, ela não te infantiliza, ela te convida a crescer. Ritual, símbolo, oração, incenso, cristais, nada disso precisa ser demonizado, mas nada disso substitui o teu processo interno de consciência. O portal vibracional nasceu justamente para isso, para ser um porto seguro de clareza, amor e verdade vibracional, sem dogma, sem culpa, sem manipulação. Aqui no YouTube você encontra playlists completas, com estudos, quebra-dogmas, reflexões profundas e acessíveis. Encontra também tratamentos vibracionais e espirituais gratuitos para quem precisa de acolhimento real. No site do Portal Vibracional, você tem oráculos gratuitos, terapias, conteúdos libertadores e com sentido. E o blog Desperte Seu Ser, que é um mergulho de alma em alma. Não é um site, é verdadeiramente um portal, no sentido mais bonito da palavra. Um espaço para se refazer por dentro, para lembrar quem você é, para rasgar o véu da ilusão, com amor, não com guerra. Então, se algo vibrou em você hoje, eu te convido. Vem conhecer o portal, vem caminhar consciente, vem escolher a espiritualidade que expande, não a que aprisiona. Porque a verdade, quando é verdade mesmo, nunca te diminui. Ela te devolve a você. E é isso que a gente faz aqui, com responsabilidade, com respeito, com amor. E eu te espero nos próximos vídeos.